Olá, alunos! Vamos a mais um vídeo de apoio às atividades do Aprender Sempre do 5º ano. Sequência didática 2. Você sabia que a gente pode brincar e cuidar do planeta ao mesmo tempo? Aulas 3 e 4. Ler e estudar uma notícia sobre o uso do plástico. Então aqui nós temos uma notícia que tem como título Gincana para refletir com as crianças sobre o consumo de plástico. Então, a partir do título da notícia, você já imagina o que ela vai tratar? Vamos ler aqui o olho da notícia. Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em parceria com Criança e Consumo, lança gincana para a família refletir sobre consumo de plástico em momento de isolamento social. Aqui já traz uma ideia maior do que a notícia vai falar, né? Olha só, ela lança uma gincana para que a família toda reflita sobre o consumo do plástico. Em que momento? No momento que nós estamos vivendo. Mas por que será isso, né? Nós estamos em casa, isolados, e que mundo nós queremos quando nossa vida voltar ao normal? Será que nós podemos ter atitudes agora que vão influenciar na nossa relação com a Terra ou com o planeta no futuro? Vamos ver então. A pandemia provocada pela Covid-19 mudou a vida das famílias em todo o mundo, impondo uma série de desafios decorrentes do isolamento físico. Mas este momento também traz um convite à reflexão sobre hábitos sustentáveis. Em tempos de isolamento, é fundamental refletirmos sobre os padrões de produção e consumo aos quais somos expostos e estimulados, o que também envolve a pressão ao consumismo nas crianças, explica o mobilizador do programa Criança e Consumo, JP Amaral. Para ele, na relação entre consumo e crianças, o plástico está por toda parte e é momento de refletir se realmente precisa estar. Então, olha que importante a fala do JP Amaral, né? Será que a gente precisa usar tanto plástico? Será que realmente o plástico está em toda parte no nosso cotidiano? Bom, vamos seguir então com a leitura. E como falar sobre hábitos de consumo sustentáveis com crianças de forma lúdica e divertida? A campanha Mares Limpos do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a PNUMA, em parceria com Criança e Consumo, desenvolveu uma gincana, olha que legal, para ser feita com toda a família em casa, durante o período de isolamento. É importante pensarmos que sairemos dessa situação, mas também precisamos pensar no mundo que queremos quando ela acabar. O mundo está mudando e a gente deveria refletir sobre como evitar os erros que nos trouxeram a este momento, reflete Vitor Pinheiro, responsável por campanhas no PNUMA. Então, olha só, é uma questão que todos nós devemos refletir, né? Quando a gente sair da pandemia, que mundo nós queremos? Então, o primeiro desafio, lançado em 14 de abril, pede para os participantes encontrarem o plástico oculto na composição de diversos produtos cosméticos e de higiene pessoal. A segunda etapa, lançada dia 24 de abril, propõe o desafio das crianças identificarem o plástico em tudo o que utilizam no dia a dia, em especial nos seus brinquedos, para refletirem sobre o tempo de uso e de permanência desses objetos no planeta Terra. Já o terceiro desafio da gincana, lançado dia 8 de maio, indica que você encontra o plástico até onde talvez nunca imaginou estar, nas roupas. Os tecidos são muitas vezes feitos de uma mistura de fibras naturais, como o algodão, e sintéticas, como diversos tipos de plásticos. O grande problema é que a cada lavagem, uma parte das fibras sintéticas se solta e se mistura com a água e de tão pequenas acabam nos córregos, rios e mares, onde são confundidas com alimentos pelos animais marinhos, causando morte de muitos deles. O consumo excessivo de plástico e impacto ambiental. Talvez você não saiba, mas os plásticos descartados no dia a dia contaminam o solo, a água e os animais. Com isso, contaminam também as pessoas,
que ingerem em média 5 gramas de plástico por semana, o equivalente a um cartão de crédito. Imagina a gente comer um cartão de crédito toda semana, ingerir isso? Isso está dentro do nosso organismo? Temos que desembrulhar menos e descascar mais, comer mais coisas naturais, né? O impacto de toda essa contaminação é a morte de plânctons, animais marinhos diversos e também de aves, desequilibrando os ecossistemas do planeta. Para nossas crianças, além dessa contaminação também ser potencialmente prejudicial, vale refletir sobre o consumismo ao qual elas estão sendo educadas e estimuladas a viver, onde o excesso de plástico é comum no dia a dia, bem como seu descarte desenfreado. Então, essa notícia nos leva a refletir, né? Vamos então seguir para compreender? Compreendendo o texto e elaborando verbetes de curiosidades. Qual é o tema central da notícia? Então, lá nós lemos sobre o consumo excessivo de plástico, inclusive que nós podemos encontrar o plástico em materiais de higiene pessoal, né? No nosso dia a dia. É a pesquisa que a gente tem que fazer, né? O que tem plástico no nosso dia a dia e até nos alimentos. Então, o tema central da nossa notícia foi o consumo excessivo de plástico. B. Releia o texto e escreva um significado para cada palavra destacada. Se necessário, procure no dicionário. Então, aqui a palavra refletir. O que ela nos traz, né? Muito bem, se você disse pensar, né, ou considerar alguma coisa, é isso, nós temos que pensar sobre as nossas atitudes. Isso cabe dentro do texto. Oculto, o que significa oculto? Algo que está oculto, algo que nós não conseguimos ver, mas que ele está ali escondido, ele está ali encoberto, né? No caso das roupas, né, no material sintético, está ali oculto o plástico. A palavra equivalente, né? Equivalente, quando nós queremos dizer que é do valor igual, né? Que tem um valor igual, algo que é semelhante, né? Desenfreado, quer dizer, é o consumo sem limite, é o consumo sem freio. Então, quando diz desenfreado na notícia, é o consumo excessivo, né? Que está um pouco fora do limite. Então, vamos lá. Como a pesquisa se relaciona com a atividade 1 da primeira aula que fizemos? Então, se nós pensarmos na primeira aula, então aqui está falando da atividade 1 da sequência 2, né? Nós analisamos, então, lá na exposição de arte da Sandra Guinle, na exposição online, a cirandinha, que é uma brincadeira de roda. Tem outras brincadeiras que nós podemos fazer sem a necessidade do brinquedo. Então, qual é a relação, né, dessa pesquisa com a atividade da pesquisa feita na notícia? Nós podemos brincar de brincadeiras, que são brincadeiras de rua, brincadeiras de roda, por exemplo, amarelinha, várias brincadeiras que nós vimos, que não necessariamente a gente precisa ter um brinquedo para brincar, né? Então, a ideia é a gente diminuir o consumo, a compra de brinquedos e brincar mais livremente. Aqui na atividade D, para você marcar verdadeiro ou falso, de acordo com as informações da notícia. Então, a cada afirmativa, você volta na notícia e verifica se é verdadeiro ou se é falso. Quais foram as 3 etapas da gincana para refletir com as crianças sobre o consumo de plástico? Esse aqui eu vou colocar para vocês porque eu acho bem importante fazer essa reflexão, né? Na primeira etapa, os participantes deveriam encontrar o plástico oculto, quer dizer, escondido na composição de diversos produtos de cosméticos e de higiene pessoal. Na segunda etapa, eles deveriam identificar o plástico em tudo que utilizavam no dia a dia, especialmente nos brinquedos. Na terceira etapa, deveriam encontrar plástico nas roupas, na composição do tecido, que muitas vezes tem o sintético misturado com o algodão. Então, na letra F, você vai voltar à notícia, vai reler os pontos destacados que nós fizemos na aula. Se você não participou da aula, você pode ler, destacar com marca-texto ou com lápis, ou sublinhar e colocar aqui quais as informações então mais importantes
que vocês escolheram na notícia com relação ao consumo do plástico. Depois, em parceria com seus colegas, faça uma lista de possíveis soluções relacionadas à problemática do excesso de plástico no planeta. O que poderia ser feito? Aqui, os meus alunos deram dicas na nossa aula, né? Mas além das dicas que eles colocaram, o que mais a gente pode colocar de ideia para diminuir o consumo excessivo de plástico? Pense um pouquinho e produza um cartaz bem legal para conscientização das pessoas que convivem com você na sua escola e na sua comunidade. Depois, uma frase que deixou bastante impactada foi essa: talvez você não saiba, mas os plásticos descartados no dia a dia contaminam o solo, a água e os animais. Com isso, contaminam também as pessoas, que ingerem em média 5 gramas de plástico por semana, o equivalente a um cartão de crédito. Imagina isso no nosso organismo? É assustador. Comemos plástico. Então, nós temos que optar por uma vida mais saudável, né? Eu já disse, desembrulhar menos e descascar mais, né? Então, ideias de soluções para o problema do excesso de plástico no planeta. Pense nisso, converse com a sua família. O que nós podemos fazer para mudar a situação do nosso planeta? Então, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau!